Agora que já passamos pelas primeiras etapas em que nós nos esvaziamos da nossa carne, nós nos esvaziamos do nosso ego, nós fomos purificados, nós pedimos pela misericórdia, nós já estamos num nível de santificação maior, nós já estamos diante de Deus. Este é o momento em que tu podes começar a apresentar então os teus pedidos. Eu quero ler contigo aqui um versículo, está em Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. Isto quer dizer o quê? Deus não quer de forma nenhuma que nós andemos ansiosos. Deus não quer ansiedade, porque quando nós estamos ansiosos, e nós estamos a enviar uma mensagem para Deus que Ele não vai conseguir fazer, que Ele não vai conseguir resolver o nosso problema. Se nós vivemos ansiosos, nós estamos a dizer, olha, esse problema é meu, só eu é que consigo resolver, tu não podes fazer nada por mim. E isso, eu digo-te uma coisa, desagrada a Deus. Então, a partir desse momento, começa já a aprender. Se tu vives ansioso ou ansiosa, nesse momento, volta atrás, vai para a confissão dos pecados e começa a pedir pela misericórdia e pede para que o Senhor te limpe então de toda essa ansiedade, de todo esse sentimento que controlas tudo. Vai pedindo a Deus para que Deus te purifique dessa sensação que só tu é que consegues, porque isso também é um pecado do orgulho. Então, quando tu começas a entender os sentimentos, tu vais compreender que por trás muitas das vezes está um pecado oculto. E a maior parte deles vai bater sim no orgulho. Então, vamos voltar aqui. Não andar ansioso pressupõe tu compreenderes que só Deus pode resolver, seja lá qual for a tua situação. Há uma parte que tu tens que fazer, sim, e Deus espera que tu dês alguns passos aqui na terra. No entanto, existe a parte de confiar e entregar a Ele. Para isso, tens esta parte, que tu tens esta fase, que é o período, né, em que tu vais fazer os teus pedidos de oração. E é aqui que eu quero que tu compreendas que tu podes, por exemplo, ficar a orar, a pedir a Deus, Senhor, pedes por fortalecimento, tu podes pedir a Deus por revestimento, tu podes pedir a Deus por proteção, tu podes pedir a Deus, Senhor, para abençoar alguma coisa. A maior parte das pessoas, quando chega nesta fase da oração, tem uma tendência para orar assim: Senhor, abençoa a casa, abençoa meus filhos, abençoa. E a oração não passa disso. Senhor, abençoa. Claro que Deus vai abençoar, tá? Mas aqui eu quero que tu aprendas a orar com mais sabedoria, com mais discernimento. E existem aqui alguns segredos, não é? Segredos para quem não conhece, claro, para quem já tem uma vida de oração, isto não é nenhum segredo. Mas para quem não tem, quem não conhece, existem aqui alguns passos que eu preciso que tu saibas no momento em que tu estiveres a orar, tá bem? E o primeiro deles, tu deves orar com um alvo específico. Vamos imaginar, tu estás a orar pelos teus filhos. Senhor, abençoa os meus filhos, ok? O que é que te preocupa nos teus filhos? Qual é o problema? Qual deles? Quantos filhos tens? 1, 2, 3, 4? Qual deles é que tu queres orar? Tu podes orar pelos três sim. Podes pedir, Senhor, abençoa os meus filhos. Tudo bem. Mas o que é que te deixa inquieto? É a escola? Então, seja específico. Pega e tu levas para a oração a pessoa específica, que neste caso, o meu filho X. E tu vais pedir o quê? O que é que te inquieta? É a escola. Então tu pedes para que Deus proteja na escola, para que o livre das más companhias, para que Deus dê sabedoria. Estão a ver? Quanto mais específico tu conseguires conduzir a tua oração, ela vai ter muito mais poder. Porquê? Porque tu estás a combater. É como se fosse literalmente um combate. Imagina assim. No mundo espiritual tem a luz e tem as trevas, tá? E tu naquele momento, Senhor, abençoa, ok? Abençoa. Mas quando tu começas a orar e a dizer especificamente o que é que Deus quer, aquilo que tu queres que Deus faça,
na vida do teu filho ou da tua filha. O que é que vai acontecer? Deus começa a trabalhar nessa área específica. Estás a pedir por proteção, estás a pedir para Deus livrar o teu filho ou a tua filha, estás a pedir para Deus enviar os anjos onde eles estão, na escola, no trabalho, se estão numa viagem, se estão... Então, tu estás a orar especificamente para aquela situação que te inquieta. E agora, vamos para o segundo passo, nesta questão de orar com um alvo específico, que é o quê? Tu tens que usar a palavra de Deus nas orações. Para que tu possas usar a palavra de Deus, tu precisas de conhecer as Escrituras Sagradas. Tu precisas saber o que é que Deus falou para que tu possas repetir exatamente as mesmas palavras. Porquê? Deus, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, na sua palavra, tudo o que Ele fala, tudo o que Ele promete, Ele cumpre. Então, se tu conheces as Escrituras, tu tens que usar as Escrituras Sagradas e naquele exato momento tens que declarar as Escrituras Sagradas sobre aquela situação. Vamos voltar ao exemplo do filho ou da filha? Então, vamos pegar. Existe, por exemplo, uma palavra que diz que Deus vai guardar o teu filho. Existe uma palavra que Deus vai colocar a palavra dele nos seus lábios e os vai guardar. Por exemplo, estou aqui, agora não estou a trazer um exemplo concreto, mas estou-te a dar um exemplo do que poderia ser. Então, tu vais buscar essa passagem em que Deus prometeu que vai ensinar o caminho ao teu filho. Por acaso, agora, neste momento, estou a gravar, lembrei-me dessa passagem. Se eu puder, depois vou colocar aqui o versículo exato a passar, tá bem? Então, tu vais buscar essa passagem que Deus promete que vai ensinar o caminho aos nossos filhos. Então, tu vais orar e vais dizer, a palavra do Senhor diz que o Senhor vai ensinar os caminhos ao meu filho. Quer dizer que eu não vou fazer nada? Claro que eu vou fazer a minha parte. Mas na oração, eu tenho que declarar aquilo que Deus prometeu. Por quê? Porque a partir do momento em que eu estou a declarar aquilo que Deus prometeu, tudo isso está acontecendo no mundo espiritual. Então, quanto mais vezes eu fizer isso, mais aquilo começa então a manifestar para que aquilo que tu queres que aconteça comece a materializar no físico, tá? Por isso, muitas das vezes, às vezes, quando estamos a orar com um alvo específico, não basta orar uma vez. Muitas das vezes é mesmo um combate. Muitas das vezes é mesmo uma batalha grande. E nós precisamos de orar e interceder de forma constante e ir declarando essas palavras, porque todas as vezes que tu declaras essas palavras, elas estão a agir no mundo espiritual, os anjos do Senhor estão a trabalhar em favor da tua vida, em favor da tua causa e automaticamente Deus está a destruir as obras do maligno e as coisas, embora tu não estejas a ver ainda, mais lá para a frente, tu vais colher os frutos da tua oração. Então, vamos agora avançar para o próximo passo.